Olá, meus queridos, minhas queridas. Nós vamos trabalhar agora com o estudo dos óxidos. Eita, funçãozinha bacana e fácil de se trabalhar, muito tranquilinho. A única coisinha que pega um pouco em óxidos é o camarada fazer a formulação, a reação, quando vai se classificar os óxidos quanto ao seu caráter. Mas é tranquilo, sabe por quê? O velho tem o pulo do gato. Eu vou dar um monte de pulo do gato para vocês. Vocês vão ver que é molezinha. E eu vou dar uns bisuzinhos para vocês também, que vai ser muito tranquilo. Vamos começar? Então vamos aqui para a tela. O nosso assunto agora são os óxidos. Só para lembrar, os óxidos são compostos que têm um certo elemento químico ligado ao oxigênio. Quantos átomos do elemento e quantos átomos de oxigênio? Isso pode variar, inclusive, para o mesmo elemento. Existem elementos que só formam um tipo de óxido. E existem elementos que formam mais do que um tipo de óxidos. Quando a gente for estudar, eu vou mencionar isso para vocês. Que vai ser logo agora, daqui a pouquinho. Primeira coisa, eu vou dar o conceito. Eu vou dar o bisuzinho. Óxido só pode ter dois elementos. Um deles é o oxigênio e o outro não é o flúor. Vamos ver por quê? Então, o que é um óxido? É um composto binário. Onde um deles é o oxigênio e o outro não é o flúor. Primeira observação, o único cara que não vai formar óxido é o flúor. É o único. Sabe por quê? Porque o oxigênio nos óxidos ele tem que ser o mais eletronegativo. E o flúor é o único cara que é mais eletronegativo que o oxigênio. Então todo mundo tem óxido, menos o flúor. Por quê? Porque ele se meteu a ser mais eletronegativo que o oxigênio. Se meteu a besta, fica sem óxido. Eu vou trazer isso para vocês aqui. O que é composto binário? Binário. Dois elementos. Onde um deles é o oxigênio. E ele deve ser o mais eletronegativo. E o flúor? O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Por isso que ele não tem óxido. Ficou tranquilo isso aí, né? Ficou tranquilo. Como é que a gente vai fazer o nome? O nome é fácil. Existem duas formas de você fazer o nome. Pô, professor, mas toda hora tem duas maneiras. Mas aqui é mais tranquilo. Sabe por quê? Porque de uma maneira geral, a gente tem uma forma só. Mas na prática a gente usa duas, que é para dividir aqueles caras que são metálicos dos não metálicos ou dos ametálicos. Portanto, preste atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que faz o nome? O nome, a nomenclatura é feita assim, ó. Óxido de... Aí você vai ter aqui, ó, nome do elemento. Só que eu vou usar uma outra parte. Aqui pode ser monóxido, di, tri e assim por diante. Aqui pode ser mono, di, tri e assim por diante. Ou seja, aqui a gente tem um prefixo que indica quantidade e aqui também tem um prefixo que indica quantidade. Esta parte que eu coloquei em preto, ela é obrigatória para aparecer sempre. Sempre. A parte que eu coloquei em azul vai depender do tipo do elemento. Então ela não é obrigado que ela apareça sempre. Aí eu vou falar, depende do tipo do elemento que você tem na formação do óxido.
Deixa eu mostrar para vocês que vai ficar tranquilo. Nós vamos ter a nomenclatura. A nomenclatura, ela vai ser avaliada em duas situações. Os óxidos metálicos, eu vou trabalhar assim com vocês, e os óxidos ametálicos. Né? Os óxidos ametálicos, ou seja, quando eu falo ametálicos, é o elemento. É o elemento, já que é EXOY. Beleza? Professor, você só esquematizou, né? Você não deu o nome ainda não, né? Não, o nome nós vamos ver agora. Então prestem atenção. Primeira classificação, primeira nomenclatura. Óxidos formados por metais. Óxidos formados por metais, que eu vou chamar então de óxidos com natureza metálica, né? Natureza metálica é a origem do elemento, não que ele é um óxido metálico, mas a origem, o elemento que forma o óxido. Vamos ver aqui, Na, K, Ca, Mg, Al. Depois vamos ver aqui também, Fe, Fe. Olha o Cu aí, gente. Cu e Cu. Para quem estuda isso aqui, tem que saber a família do elemento. Por quê? A família do elemento vai ser importante para a gente determinar qual é a carga. E eu vou te dar um exemplo aqui. Nesses casos, o oxigênio, ele tem carga -2. Agora, qual que é a carga do sódio? Aí você tem que saber. Ele está na família 1. O potássio está na família 1. O cálcio está na família 2. O magnésio está na família 2. O alumínio está na família 3. Professor, e o ferro e o cobre? São elementos de transição. Então vejam que o ferro ele pode ter carga +2 ou ele pode ter carga +3. O Cu ou é +1 ou o Cu é +2. Perceberam que agora nós vamos ter esse cara na forma de cátion e ele vai se encontrar com oxigênio, eles vão se parear. E aí tem aquela situação, né? Todo composto, na química, ele é eletricamente neutro. Ou seja, tem que parear as cargas, tem que empatar. Uma linguagem bem simples, as cargas têm que empatar. Vou mostrar isso para vocês. Se o Na tem carga +1, quando ele encontrar com o oxigênio tem carga -2, vejam que não empata. Aí a gente precisa ter outro Na+. Perceberam? A fórmula, portanto, vai ser assim. O Na com carga mais, eu vou precisar de 2. O oxigênio com carga -2, um dele. Pronto, já deu um empate. Pessoal, presta atenção. Eu não vou deixar essa carga aqui em cima, e o número 1 eu não coloco. Tá bom? A mesma coisa agora, só que eu já vou mais direto ao ponto. O K é +1, o oxigênio é -2. Agora vem para você mais um bizuzinho. Toda vez que você tiver uma situação dessa, que tem um metal envolvido, o composto vai ser iônico. Aí você já pode brincar de escorregar a carga. Como assim escorregar a carga? A carga escorrega assim. Isso aqui não é 2? Ela escorrega para cá. Isso aqui não é 1? Ela escorrega para cá. Portanto, a fórmula fica K2O. Agora, olha essa aqui que legal. O cálcio é +2. O oxigênio é -2. Já empatou. Portanto, a fórmula fica assim. Cal. Olha essa mesma situação. Magnésio +2. Se encontrar com oxigênio que é -2, MgO. Aqui você pode achar que é mais complicado, mas não é. Se aqui é +2, é +3 e aqui é -2, 3 vezes 2 dá um múltiplo 6.
Cada alumínio é 3 positivo. Para dar 6 positivos, tem que multiplicar o alumínio por 2. Cada oxigênio, 2 cargas negativas. Para ter 6 cargas negativas, porque eu vi um múltiplo comum, né? Das cargas. Ou então bastaria você fazer assim, ó. Se aqui é 2, aqui é 2. Se aqui é 3, aqui é 3. Se você pensar nisso, ó, 2 e 3, perceba, deixa eu apagar isso aqui, que aqui eu tenho 2 vezes 3 cargas positivas, eu tenho 6 positivas. Aqui eu tenho 3 vezes 2 cargas negativas, eu tenho 6 negativas. Então, eu tenho a igualdade do total de cargas, porém com sinais opostos. Beleza? Feito. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se o ferro com carga 2 encontrar o oxigênio com carga menos 2, já deu um empate, FeO. Se o ferro que é 3 encontrar com o oxigênio que a carga é menos 2, chumbo trocado não dói. Portanto, vai ser Fe2O3. Aqui o cobre é mais 1. Mais 1. O oxigênio é menos 2. Nós vamos ter chumbo trocado. Esse cara. E aqui o cobre é mais 2 e o oxigênio é menos 2, já empataram. Beleza? É assim que a gente faz a formulação. Vejam que eu já estou explicando a formulação e agora vou explicar o nome. O nome é feito assim. O potássio, ele só constitui um único óxido. Então o nome dele é óxido de potássio. Mesma coisa com o sódio. Nome disso, óxido de, aí dá o nome do elemento, sódio. Isso aqui, óxido de cálcio. Olha que facilidade, hein? Óxido de magnésio. Isso aqui, óxido de alumínio. Então percebam que basta escrever óxido de, dá o nome do elemento. Usa prefixo aqui? Não costuma. Não costuma. Mas se a banca puser prefixo, daqui a pouco você vai ver como é que usa prefixo. Também pode usar assim. Não é hábito. O que eu quero chamar a atenção é que alguns elementos, principalmente os de transição, eles podem ter cargas diferentes. Já vimos isso no estudo das bases. E a nomenclatura que eu vou colocar aqui, nós já vimos também no estudo das bases. Que é isso aqui que eu quero chamar a atenção. Isso aqui é chamado de óxido de ferro. Isso aqui é chamado óxido de ferro. Só que você não pode ter 2 caras diferentes com o mesmo nome. E eles não são estruturas iguais. Aqui o ferro tem carga 3 e aqui ele tem carga 2. Então simples. Você vem aqui e põe a carga do ferro e você vem aqui e põe a quantidade, a carga do ferro. Não é a quantidade de átomos de ferro, é a carga dele, ó, a carga. Portanto, isso aqui é um óxido de cobre. Qual que é a carga do cobre? Mais 1. Então você põe aqui, cobre 1. E esse aqui, ó, é o óxido de cobre e a carga dele é 2. Beleza? Até aí não deve ter nenhuma novidade. A novidade vem agora. Só para esses caras que possuem 2 possibilidades de óxidos metálicos, só para eles, você vai pensar o seguinte: o ferro ele pode ter carga 2 ou carga 3. Nós vamos usar um outro nome possível que seria isso: óxido, ferro com terminação oso. Quando que eu uso oso? Para o menor valor. Esse aqui seria chamado, portanto, de óxido férrico, terminação ico para o maior. Portanto, esse cara pode se chamar de óxido. O cobre em latim é cuprum, portanto, cuproso. E esse aqui pode ser chamado de óxido cúprico. Então, ó, terminação ico para o maior NOx, maior carga.
maior carga. Ioso, quando? Menor carga. Isso é só uma questão de você começar a treinar que você vai se habituar. E quando acontece essa situação? Alguns metais de transição. Quais você deve guardar? Ferro e cobre. Prata é um metal de transição que aparece sempre mais 1. Zinco, sempre mais 2. Até aqui eu espero que esteja tudo bem, tá bom? Espero que esteja tudo tranquilo. Agora nós vamos para nomenclatura de óxidos formados por elementos não metálicos. Então nós vamos para o nosso próximo slide e vamos ver isso aqui. Segunda situação. Para óxidos formados por elementos não metálicos. O que a gente costuma ter aqui? O uso dos prefixos. Por que a gente vai usar prefixo? Esses prefixos eles indicam a quantidade de átomos, tanto do elemento quanto do oxigênio. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Você pode ter isso aqui. Olha, só óxidos formados pelo nitrogênio. Nós podemos ter isso aqui, certo? Nós podemos ter vários tipos de óxidos por não metálicos, tá bom? Vamos ver alguns deles. Então, coloquei aqui alguns deles, destacando que os que eu coloquei aqui na minha primeira coluna são só do mesmo elemento. E aí, imaginou se eu fizesse isso aqui? Presta atenção. Eu vou fazer uma coisa que por enquanto não está certo. Se eu pusesse assim, óxido de nitrogênio. Aí eu olho aqui e falo assim, é um óxido de nitrogênio. Aí eu olho e falo assim, é um óxido de... Nossa, professor, nitrogênio. E esse de baixo? Esse aqui é um óxido de nitrogênio. E aí, quando eu dissesse para você, ou pedisse na prova, dê a fórmula do óxido de nitrogênio, qual deles você iria colocar? Professor, os 4 que o senhor colocou aqui são chamados assim. Então, para que isso não aconteça, a gente usa prefixo. O que o prefixo serve? Para indicar a quantidade de átomos. Para que serve o prefixo? Indicar a quantidade de átomos. De quem? Dos elementos. Daí, a gente vai vir aqui e eu vou usar os prefixos. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Quantos oxigênios? Eu tenho um só. Então, o prefixo para um é mono, monóxido. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? 1. Então, aqui é mono, nitrogênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 1. Então, é monóxido. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? 2. É tudo junto, tá? Não precisa trazer lápis de cor na prova, não. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2. Quantos nitrogênios? Mono. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Tetra. Quantos nitro? 2. Agora a coisa mudou de figura. Perceberam? Os prefixos servem para indicar a quantidade de átomos dos envolvidos. Beleza? Eu coloquei mais 4 exemplos aqui ao lado e nós vamos fazer o nome. Por exemplo, voltando para minha canetinha vermelha. O aluno desavisado ele fala assim, óxido de carbono. Óxido, ele acha que tudo é metal, né? De carbono. E esse aqui? Óxido de cloro. E esse de baixo? Óxido de fósforo. Ele faz isso na prova
e sai tudo contente achando que arrebentou. Arrebentou mesmo a cabeça dele na prova. Por quê? Esses caras não são metais. Quando não é metal, o que você tem que pôr na sua cabeça? Prefixo. Como fica o prefixo? O prefixo fica assim. Você indica a quantidade. Então vou mudar a caneta. Quantos oxigênios tem aqui? Um só. Então vou colocar assim, mono. Quantos carbonos? Um só, mono. Quantos oxigênios tem aqui? 2. Quantos carbonos tem aqui? Mono. Um só. Agora olha, sept. Como que fica? Hept. Quantos cloros? 2. Quantos oxigênios? 5. Prefixo para 5 é pente. Quantos fósforos? 2. E aí matou a pau. Você não precisa saber carga nem nada, você só precisa saber os prefixos. Mono, di, tri, tetra, pente, hexa, hepta. Dificilmente vai ter 8. Não vai ter 8. Até 7. Beleza? Bisuzinhos para vocês. É isso aqui, ó. Para o elemento, o prefixo mono, ele pode ser eliminado. Então, vou colocar entre parênteses assim, ó. Porque você não fala monóxido de monocarbono. Você sempre ouviu dizer monóxido de carbono. Agora, cuidado. Este mono aqui não pode tirar. Esse monóxido, não pode tirar. Você não pode escrever óxido de carbono. Não pode. É monóxido. Você só pode, né? É facultativo tirar apenas do elemento. Então aqui, ó, mononitrogênio. Você só escreve nitrogênio. Agora, di, tri, tetra, não pode tirar de jeito nenhum. E esse mono no início do nome também não pode tirar. Beleza? Acabou a nomenclatura. Já acabou a nomenclatura. Aí vem uma das coisas mais importantes. As bancas adoram explorar o caráter desse cara. Por quê? Se é uma substância, viram? Nós já estudamos o que é ácido. Já estudamos o que são as bases ou hidróxidos. Estamos estudando os óxidos. Mas os óxidos podem ter um comportamento igual ao de uma base? Igual não, mas parecido até pode. Mas eles não são bases. Ah, então quer dizer que o óxido pode ter um comportamento parecido com o de um ácido? Parecido pode, igual não. Como assim, professor? Eles podem ter certas características semelhantes a ácidos ou bases. E aí, quando a gente dissolve eles em água, presta atenção nisso. Quando a gente dissolve esses caras em água, podem acontecer algumas coisas. Ele pode combinar com a água e gerar uma solução ácida, ou ele pode gerar uma solução básica, ou ele pode gerar uma solução neutra. Nem ácida, nem básica. Neutra. Beleza? E aí, as bancas adoram isso. Você já ouviu falar em chuva ácida, né? Já ouviu falar isso? Chuva ácida. Tem a ver com esses caras aqui. Eu vou dar um outro bizu para vocês. Presta atenção. Mais um bizuzinho. Vem aqui. Esses caras aqui, a gente pode chamar de ametálicos, né? Ametálicos. Começa com A do quê? Eles vão ter caráter ácido. Pronto. E esses caras aqui, por metais, ó, alguns deles, esses aqui, tá certo? Eles vão ter o caráter básico, menos o alumínio. Então vamos pegar esses 4 exemplos que eu coloquei acima. Se ele tiver que ser de algum caráter, vamos guardar assim, os metálicos, se tiver que ter algum caráter, é básico. E os ametálicos, se tiver que ter algum caráter, é ácido. Você vai ter uma grande facilidade. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui um slide e nós vamos ver a classificação dos
dos óxidos. Portanto, vamos lá. Classificação dos óxidos. Eles podem ser classificados em ácidos, básicos, neutros. É um dos critérios. Os neutros também podem ser chamados de indiferentes. Beleza? Daí, o que você tem que saber? Existem outras classificações, tá? Existem outras, essas três são as mais relevantes. O que nós podemos ter de classificação? Óxidos iônicos. Iônicos são formados por metais. Óxidos moleculares são os formados por ametais. É o tipo de ligação química envolvida. É um outro aspecto. Aqui eu já vou passar para vocês um bisuzinho. Decoreba. Quais são os neutros? CO, NO, N2O. Decoreba. Já vou colocar aqui assim, ó. Decorar. Beleza? Vamos ver o que é um óxido ácido. Vamos ver o que seriam óxidos ácidos. Olha o que eles são, ó. Tem duas reações químicas que você faz. Reagem com água, produzindo ácido. Por isso ele é classificado como óxido ácido. Ou eles reagem com alguém de caráter oposto. Quem tem caráter oposto? Com bases. E aí eles vão produzir o quê? Produzir água mais sal. Água salgada. No próximo slide, o que são óxidos básicos? Os óxidos básicos, a gente determina o óxido básico assim. Você quer saber se o óxido é básico? Joga ele na água, agita, dissolveu, mede o pH. Aí o pH é uma quantificação da acidez. E aí, para quem entende um pouquinho, mas para quem não entende, é só você guardar assim. O resultado vai ser neutro, que não é o caso, básico, que é o caso, ou ácido. Beleza? Como é que a gente pode determinar isso? Você pega o óxido, dissolve na água. Então esse dissolve, você pode entender como reage com água, formando bases. Ou o óxido reage com alguém com caráter oposto. Portanto, se ele tem caráter básico, ele vai reagir aqui com ácido, formando sal e água. Eu falo brincando que forma água salgada. Beleza? Eu só trouxe para vocês, até o momento, as maneiras de você determinar a acidez. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer as reaçõezinhas rapidinho para vocês entenderem como é que funciona. Então vamos passar o slide. Então vamos ver aqui, ó. Óxidos ácidos. Lembra? São dos ametais. Vamos pegar o CO2. Vamos pegar o CO2. E vamos pegar aqui o SO3. Ô, teacher, você está fora da tela. Aí, CO2 e o SO3. Portanto, CO2, eu vou reagir com água. Eu vou até passar uma divisória aqui. CO2, eu vou reagir com água. E o CO2, eu vou reagir com uma base. A base, hidróxido de sódio. SO3, eu vou reagir com água. E o SO3, eu vou reagir com uma base. Vamos pegar o NaOH mesmo. Pessoal, aqui vem o pulo do gato. Miau! Miau!
O velho vai fazer a seguinte pergunta: tem água antes da seta? Você tem duas respostas, ou sim ou não. Tem água antes da seta? Primeira situação, sim. Então vamos ver o que acontece? Junta tudo. Junta todos os átomos. Ó, você tem água antes da seta? Sim. Junta todos os ácidos. Soma tudo. Vou fazer aqui, ó. Eu passo a ter 2 Hs, eu passo a ter oxigênio, e passo carbono e 3 oxigênios. Beleza? Pronto. Já chegamos à resposta. Quem que é esse cara aqui? Ácido carbônico. Beleza. Vamos para o segundo exemplo. Tem água antes da seta? Antes da seta? Antes de reagir, tem água? Tem. Junta tudo numa coisa só. Então você vai ter HSO4. Olha, deu o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Isso cai muito na prova, tá? Cai bastante. Então a dica é, tem água antes da seta? Vai dar um produto só. Junta tudo. Todos os átomos. Como você sabe que não tem metal, porque ele é ametálico, começa com H, o outro cara, e termina com oxigênio. Fim de papo. Professor, os dois que você não fez não tem água antes da seta. Como que fica? Então vamos lá ver? Tem água antes da seta? Olha aqui, antes da seta tem água? Não tem. Então você vai ter que fazer surgir água. O H vem daqui. Mas para formar água, eu preciso ter quantos Hs? 2. Mas aqui eu só tenho 1. Então eu vou multiplicar essa substância por 2. Que aí eu tenho, ó, 2 Na, 2 Os e 2 Hs. Aí eu uso esses 2 Hs aqui e uso só um oxigênio aqui. Vai sobrar quem? Vai sobrar o Na. Quantos? 2. Daqui você não mexeu em nada. Vai sobrar o carbono e vai sobrar o oxigênio. Quantos oxigênios? Esses 2 mais um daqui. Pronto. Esse é o sal. Vamos ao bizu? Tem água antes da seta? Não tem. Eu preciso de quantos Hs para formar água depois da seta? Porque o bizu é o seguinte: se tem água antes, junta tudo num composto só. Se não tem água antes, vai surgir a água e um sal. 2 compostos, portanto. Só que você tem que pegar o número de hidrogênios, 2 ou múltiplos de 2. Vamos voltar aqui? Eu só tenho um desses caras, portanto vou ter isso aqui. Vamos fazer uma tabelinha aqui do ladinho para você compreender melhor? Eu tenho Na, eu tenho Na. Eu tenho O, tenho O. Eu tenho H, tenho H. Eu vou pegar esse H e esse H e esse O e vou formar a água. Agora tudo que sobrou, eu começo sempre com o metal. Sobrou metal, portanto o Na sobraram 2. Sobrou o enxofre, que é não metal, e sobrou o oxigênio. Quantos? 3 mais 1, 4. Isso é o sal. Professor, então é só isso? É, só isso. Porque eu já comecei com esses caras, óxidos ácidos. Porque dá uma olhadinha. Esses caras, eles são gasosos, ó. Ele é gasoso. Ele está no ar. Quando ocorre a chuva, chuva ácida. Esse cara, ele é gasoso, ele está no ar. Quando ocorre a chuva, que a água é líquida, olha aqui, chuva ácida. Só que a chuva normalmente é ácida, sem poluição, porque o ácido carbônico, o que ele é um ácido o quê? Fraco. Só que quando a gente tem poluição, muitas fábricas combustíveis fósseis geram SO3. E aí essa chuva ácida, ela é bem mais corrosiva. Ela traz muito mais danos, tanto à pele das pessoas, pode causar queimações, quanto a mármore, granito e solo. Gera acidez do solo. Então lembra, chuva ácida. Esses caras estão no ar.
Os ametálicos, os óxidos ametálicos costumam ser gasosos. E aí, a hora que chove, chuva ácida. Terminou, professor? Não, não terminou. A gente ainda vai terminar óxidos, porque eu não falei dos óxidos básicos. Mas nós vamos ver isso mais adiante.